Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar sequência. Depois eu volto aqui para os textos que faltam e a gente fala um pouco da revista aqui, se o tempo for hábil. Como nunca é, né? A gente dá continuidade. Sua participação é importante, tá? Tanto em questão de perguntas e exemplos dentro daquilo que a gente está falando, até porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Tá? E Ele usa cada um de nós, cada participação, cada colocação, né? Cada comentário, cada testemunho é fundamental, porque contribui muito, tá, para a edificação e o entendimento, a compreensão daquilo que o Espírito de Deus está ministrando ao nosso coração. Efésios capítulo 5. Falamos aqui a questão do esposo e da esposa, tá? Agora no capítulo 6, ele vai falar sobre a questão dos filhos, tá? E ele vai entrar sempre levando em consideração o que Paulo já vem falando, que o contexto aqui é uma vida, né, no Espírito, aplicando a cruz de Cristo nesses aspectos aqui de relacionamento na vida comum do lar, tá? E atentar para isso. Ele diz assim, ó: filhos, você encontrou aí? Efésios 6? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O verbo obedecer aqui é interessante porque ele traz a ideia de ouvir, tá? De escutar, atentar para o que está sendo falado, né? O conselho, a instrução, a orientação é fundamental. Os filhos, eles devem ter esse entendimento até pelo princípio de autoridade, né? Que a autoridade no lar, a autoridade divina é representada pelos pais, tá? Claro que algumas questões aí, né, precisam ser trabalhadas de uma forma mais específica. Por exemplo, assim, às vezes um jovem chega para mim e diz: pastor, mas eu vou obedecer ao meu pai e minha mãe, eles não são cristãos. Sim, você deve obedecer dentro daquilo que, né, os princípios da palavra de Deus. Agora, se eles te pedirem algo que seja pecado, né, vai pecar, aí a autoridade maior, logicamente, que é a palavra de Deus. Mas fora isso, né, não importa se eles não sejam cristãos, porque às vezes, eu já ouvi isso de alguns jovens: eu não obedeço meu pai e minha mãe porque eles não são cristãos. Eu sou cristão, eles são do mundo. E você de onde? Que planeta que você é? O princípio aqui não está dizendo que o pai tem que ser cristão. Pai e mãe é autoridade. Isso é fundamental no relacionamento com Deus também. A espiritualidade genuína passa, irmãos. E aqui nós precisamos entender, passa por essa realidade dos relacionamentos. Obedecer, porque isso é justo, entendeu? Quer dizer, é correto aos olhos do Senhor. Aí ele vai dizer no verso 2 assim, ó: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? Ok, vamos lá. Qual que é a promessa? Que se prolongue os dias. O que mais? Ok, então há duas promessas aí, sim ou não? Longevidade, tá? E ser bem sucedido. Então tem filho que não vive essas duas realidades aí, porque não honra pai e mãe. Olha como é sério essa questão, tá? E a ideia de honra aqui é estimar, dar o devido valor. Valor pelo que faz ou deixa de fazer? Não. Valor pelo que é. A honra
É dar o valor pelo que é. O que que é? É pai, é mãe. Ah, mas não fez, mas é pai. Ah, mas não fez, mas é mãe. Você está entendendo ou não? É pelo que é. O valor é dado pelo que é. Então, se é pai e é mãe, tem que honrar. Por quê? Porque é pai e é mãe. É autoridade. Isso sinaliza uma vida no espírito. A cruz é aplicada aqui, porque às vezes eu digo, puxa vida, mas eu já vivi situações, lembro, né, quando eu estava com os meus pais, e que eu achava que não deveria honrar, por causa dos erros e das falhas deles. Mas o texto não diz aqui que eu tenho que honrar porque eles fazem a coisa certa. Eu tenho que honrar porque eles são pais. Os irmãos entendem isso ou não? Ok? A microfone lá para... Aqui, ó, isso. Então, e aí entra a cruz, porque às vezes, né, a gente tem dificuldade de honrar, não é? Tatiana, por favor. Quando isso acontece, que é honrar pai e mãe, aí depois isso se prolonga para as outras coisas. Quem honra pai e mãe em casa consegue honrar professor. Quem honra pai e mãe consegue, onde estiver, honrar a autoridade naquele momento, né? Exatamente. Nós falamos isso, acho que foi na terça-feira passada, né? Quando o princípio de autoridade ele é estabelecido, os filhos vão sair da realidade. Já Paulo vai entrar nessa realidade que a Tatiana está colocando aí, entendeu? Por que hoje nós temos pré-adolescentes, adolescentes, jovens nas escolas e faculdades que não respeitam o professor? Porque não honram pai e mãe. Eles não valorizam o princípio da autoridade. Ah, mas o meu professor é de esquerda. Não interessa se é de esquerda, de direita, de centro, não importa. Ele é professor. Eu falo assim, irmãos, porque tem gente que precisa, sabe, né, ser sacudido para não dizer outra coisa. Porque fica justificando. Não tem justificativa, irmãos. Primeiro porque é crente. O princípio está ali. Aí vai para o quartel, tem dificuldade. Passa mais preso do que outra coisa. Por quê? Não se submete. Não para em trabalho nenhum. Carteira de trabalho é um horror. Porque, olha só. Uma vez eu estava fazendo estágio. Eu estudava no Senai, eu fiz serralheria. Estava fazendo um estágio de serralheria no antigo Albornoz aqui, sabe? Não, é lá no Fício. Só que, irmãos, ali para serralheria tinha pouco serviço. E aí o meu chefe chegou e disse assim, ó, estava eu e outro rapaz também do Senai, os dois, né? Não tinha trabalho de serralheria. E nós fomos trabalhar no negócio das lãs, lá, não entendendo nada. Ele nos deu algumas orientações assim, ó, vão para lá e façam isso. E eu fiquei meio assim, né? Tá, mas vamos, não sei, vamos, de repente alguém vai nos ensinar. Só que o meu colega disse, não, eu sou serralheiro. Nem era serralheiro, estava se formando, estava estudando para isso. Aí o patrão olhou para eles, então, é o seguinte, ó, como não tem serviço, tu volta para casa e o teu estágio termina aqui. Eu vou mandar uma carta para o Senai avisando que o teu estágio termina aqui, porque simplesmente tu não segue a orientação do teu patrão. Já que tu é patrão de ti mesmo, então tu manda em ti mesmo. Mandou ele embora. Honrar, irmãos, é levar isso em consideração. Olha o que o texto diz. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja bem sucedido. Você quer ver um filho ser bem sucedido? Honra pai e mãe. E olha só. E sejas de longa vida sobre a terra. Ele não vai ser tirado antes do tempo. Escute, eu vou falar uma coisa para você aqui, preste bem atenção. A morte não é um fatalismo. Morreu porque tinha que morrer. Nem sempre. Ah, porque era a hora. Não.
Quando nós estivermos lá na eternidade, nós vamos ouvir de muitos que foram para lá antes do tempo. A geração antiga, pastor. A geração antiga durava mais anos, tipo 80. Agora tem muita juventude também morrendo, vindo a morrer. Porque nunca, acho que vi tanto a juventude ir embora agora. Antigamente se vivia muito mais. Tipo, a minha avó faleceu com seus 93 anos. E ela sempre falava sobre isso, sobre que ela nunca levantou a voz para a mãe dela, que ela foi criada ainda por uma família que não eram os pais biológicos, mas ela sempre obedeceu. E eu vejo que parece que agora, nessa nova geração que a gente está vivendo hoje, nunca se viu uma geração onde tantos jovens estão morrendo cedo. Com certeza esse é um dos aspectos, com certeza. Aliás, esse é um dado alarmante entre os especialistas, né, que é a morte do precoce da juventude. Aí o pessoal vai dizer assim, mas é por causa do vício, é por causa da bebida, é por causa da droga. Também. Porque uma vida governada por vícios é uma vida sem princípios. Você não precisa ser cristão para não ter vícios. Isso é uma questão de princípio, de valores. Ou eu estou equivocado, irmãos? O evangelho é muito mais do que isso. É também isso? Mas é muito mais do que isso. A gente conhece, você deve conhecer, porque eu conheço pessoas, várias pessoas, que não são cristãs. Elas têm princípios, valores, família, postura, trato com os outros. Então, é aplicar a cruz. O texto é bem claro aqui, entendeu? Então, você que é filho, você que está com seus pais, seus responsáveis, entendeu? É maior de idade, mas está em casa ainda. Você não está na sua casa. Você está na casa dos seus pais. Casou, saiu, né, da casa dos pais, não deu certo, voltou para a casa dos pais. Continua sendo a casa dos seus pais, não é a sua casa. Mas eu até filho tenho, pastor, mas você está na casa dos seus pais. Se você não quer se submeter a um ambiente, procura um lugar para morar. É simples assim. Porque os conflitos se dão justamente aqui em não respeitar limites. Mas a minha mãe é cheia de mania. Sim, mas é a sua mãe. Você está morando com ela? Se você não quer lidar com as manias da sua mãe, alugue uma casa. Kitnet, trailer. Pega uma barraca, vai morar no Batuva. Simples assim, Aí você vai viver com as suas manias. Olha que maravilha. Quando der, você visita sua mãe, seu pai. Entendeu? E aí não se incomoda. Mas também não é moldado, não é trabalhado, não é tratado, não amadurece, porque vai viver fugindo dos problemas, das dificuldades, entendeu? Fazendo drama para tudo. Veja como a cruz de Cristo, ela deve ser aplicada no dia a dia, irmãos. Entendeu? Até hoje eu vou na minha mãe, eu estou com 53 anos. Eu vou na minha mãe, eu não abro a geladeira sem pedir para ela. Eu não chego chegando. Alguns outros fazem. Mas isso é questão de afinidade, é uma coisa minha. Eu e Ângela ficamos no seminário 2 anos. Ficamos mais 6 anos. Total de 8 anos em São Paulo. Até hoje, a minha mãe, os pais da Ângela, eu não sei o que vocês passaram lá, porque vocês nunca ligaram para pedir nada. Porque nós vivimos a nossa vida. Nós vivimos dentro da nossa realidade. A primeira igreja que eu assumi, a dívida com a prefeitura, o valor da dívida com a prefeitura é maior que o meu salário. Nunca nos faltou nada.
Aí a gente fala para essa geração de jovens, a gente diz para o rapaz assim, ó, tá vendo aquela menina ali que você está namorando? Ela quer casar com um homem, ela não quer casar com um menino. Um homem que cuida da casa, que ajuda a cuidar da casa, que faz o serviço pesado, não deixa para ela. Ele é homem. Você tem que ser homem, nesse aspecto, tá me entendendo ou não? Aí a gente fala para as meninas, ó, tá vendo aquele menino lá que você está namorando? Tu vai casar com ele? É? Ele quer casar com uma mulher. Não como uma menina. É como uma mulher. Que tem as suas responsabilidades, tem a sua postura. Entendeu? Minha querida jovem, se você vai casar para ir para sua casa com seu esposo para brincar de boneca, fica na casa da sua mãe. Se você vai casar, meu querido, para ir para sua casa com a sua esposa para jogar videogame, jogar futebol todos os dias, fica na casa da sua mãe, não case. Vai criar situação, vai criar problema, aí depois vai botar a culpa em Deus, que não deu certo, ou vai colocar a culpa no diabo, o diabo não tem nada a ver com isso. E não tem, irmão. Não tem, é falta de maturidade. Nós temos uma geração hoje de pré-adolescentes e adolescentes, eles não são capazes de pegar uma vassoura, não sabem lavar uma louça. Não dá para lavar o carro, porque cansa. Isso é sério, irmãos. Olha a geração próxima aí. O pessoal quer trabalhar em casa, no celular. Quanto mais dinheiro, melhor, e menos trabalho, melhor ainda. Não há esforço, não há disciplina, não há, sabe? Está chovendo, não pode ir. Está muito calor, também não. Está muito frio, então não vive, morre. É. Aí esses dias eu pedi para um camarada lá na casa, lá da minha casa, sabe? Meu gurizinho. Falei, ó, vai. Mas não terminou de limpar o banheiro lá, vai lá e troca o papel do banheiro lá, sabe? Aquela cestinha lá. Ah, não, tem um cheiro muito ruim. Vai lá e pega aquele negócio. Que cheiro muito ruim, rapaz. Tu tá de brincadeira? Aí esses dias, estava lavando a louça, ele terminou de lavar a louça. Aí a cestinha ali do lixo cheia ali, e eu digo, ô querido, isso aqui. Ah, não, tem um cheiro muito forte. Meu filho, coloca um capacete e uma máscara, pega esse negócio e leva lá para o lixo. Porque o tamanho a gente faz. Você está entendendo ou não? Aí vai casar desse jeito, pelo amor de Deus. Sabe? Esses dias eu vi a mãe dele dizendo assim, ó, você precisa nos ajudar aqui na questão da escala da louça. Mas eu trabalho. Ah, tu trabalha? Deixei me acalmar, passou um tempo, eu cheguei no quarto seguinte, eu vou te dar um aviso. Se o teu trabalho está atrapalhando tu ajudar em casa, tu vai parar de trabalhar. E tu vai ajudar. Se não quiser, aluga uma casa e faz do teu jeito. Keren. Microfone aqui para Keren. Quem é que está com o microfone ali? Aqui? Cadê a nossa assistente? Foi arrebatada e nós ficamos aqui, mano. Jesus amado. Bom, só deixa ele falar para a gente caminhar aqui um pouquinho mais. Não, que às vezes é mais fácil para os pais fazer a gente mesmo. Porque, não sei, eu sou bem maníaca. Então eu tinha aquilo tipo, ai, tá, por enquanto que tu tá pensando em como fazer, deixa aqui que eu já fiz, já resolvi, já tá feito e tá do meu jeito, no meu tempo, mais rápido, direitinho. Então, eu, por exemplo, quando eu vi que ela começou a crescer, lá pelos 9, 10 anos, eu vi que eu tinha que abrir mão do meu tempo, do meu jeito e deixar ela fazer. Hoje ela já tem 12 anos, já faz tudo. Faz tudo. Então. E ela já tá por hábito. Chego em casa e tá tudo direitinho. Tá. Mas, custa.
Às vezes eu tenho dificuldade com a Ângela lá em casa, porque é o seguinte, ó. Ela teve uma vez que ela disse assim: Daniel, lava a louça hoje. Tá, não sei o que, tá. Aí deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas da tarde. E ele lá. E a louça